O Brasil estreou na Copa do Mundo e não foi lá uma estreia tão boa assim. Empatou com o Marrocos, que é uma seleção forte, é uma das principais seleções da Copa. Acho que não tá no grupo das, sei lá, 5, 6 favoritas, mas é uma seleção forte e que apresentou várias coisas interessantes no jogo e complicou muito a partida do Brasil. Mas o foco aqui é falar do Brasil e pensar em como o Brasil pode melhorar durante a Copa e quais foram os principais problemas desse jogo. Eu sou Rodrigo Seixas e estou aqui em mais um vídeo pelo PFCast. Então vamos lá. Isso aqui eu acho que ficou algo muito claro no jogo, que foi a dificuldade de construir as jogadas. O Brasil não tem dentro desse grupo de jogadores um jogador que é dito ritmista. Quem inventou esse termo foi o Tite, e é um jogador que vai construir todas as jogadas do time. Vai ser o cara que vai organizar o jogo, vai escolher os melhores caminhos, que é o último jogador que o Ancelotti teve com essa característica era o Toni Kroos. E o Toni Kroos, ele tem muita capacidade de construir o jogo, sabe bem por onde a bola vai e tudo. Então, ajudava muito o Real Madrid naquela época a ter o Toni Kroos. No Brasil, o Casemiro é o primeiro volante, mas ele não tem esse papel, o Bruno Guimarães também não tem. Então a bola acaba passando muito pelos zagueiros e laterais. Então eles, ainda mais agora que o Brasil não tem mais um lateral, tanto de ir para a linha de fundo, nem na esquerda nem na direita, a jogada passa muito por eles. E eles meio que vão ter que ajudar a construir as jogadas do Brasil. Não necessariamente um só, mas eles vão ser os responsáveis por construir. E daí fica a dúvida de como que o Brasil vai fazer isso. Porque nesse jogo, o time do Marrocos, ele tinha um atacante em cada um dos volantes, impedindo que a jogada começasse ali com eles, e o Brasil vai circulando a bola de lá para os dois lados. Então você vê aqui no mapa do Brasil como isso estava difícil de conectar. E do outro lado do Marrocos como foi mais fácil de conectar. Primeiro que a marcação do Brasil era diferente. E segundo que os dois volantes do Marrocos têm mais essa capacidade de construir. Tanto que o 6 aqui, que é o Boadi, que foi acho que o melhor jogador em campo, ele consegue concentrar muito o jogo aqui nele e distribuindo passes, né? Então você vê como a dinâmica nesse sentido no Marrocos estava mais bem encaixada e fez com que o Marrocos fosse melhor por boa parte do jogo. E aqui, ó, eu acho que o Brasil, já que ele não tem um ritmista tão claro, ele vai precisar criar rota de ataque. O que que é isso? Aqui é o Brasil jogando, aqui os dois volantes marcados e os quatro jogadores na saída de bola. Pra onde que o Brasil tem que jogar essa bola? Fica a dúvida, porque o Brasil hoje parece não saber. E tem uma outra questão também, é que a maior parte dos jogadores de ataque estão jogando de costas. Qual que é o problema de jogar de costas? O problema de jogar de costas é que você não tá vendo os marcadores chegando em você. Por exemplo, que nem o Casemiro tá aqui. Ele pode até ter a impressão que tem um jogador próximo dele, mas o jogador que tá nas costas mesmo, ele tem que ficar virando o pescoço para ver. Então, jogar de costas pode ser bom se você faz o pivô e esse jogador vai acelerando para chegar em outras posições, né, fazendo vários pivôs e tabelas para ir avançando, pode funcionar. Ou então você ficar um pouco mais direcionado de lado para você receber a bola e poder no primeiro toque já ir de frente. E se você for reparar no lance que o Brasil toma o gol, o Paquetá recebe meio de costas ali, erra um pouco o domínio, o Brasil toma um contra-ataque e leva o gol. Então, eu acho que essas muitas recebidas de costas, o Brasil tá se atrapalhando. Tanto que o Matheus Cunha entrou no jogo, nem acho que ele fez tanta coisa boa, mas isso ele fez melhor. Ele conseguia conduzir já depois de dominar, ou dominava de uma forma um pouco melhor, né? Um domínio orientado melhor. Domínio orientado é dominar já pro lado que você quer jogar. Então isso ajudou um pouco mais. O Paquetá não foi muito bem nisso, principalmente no primeiro tempo, no segundo ele melhora um pouco. Mas eu acho que essa questão do jogo dele foi o que mais atrapalhou o andamento da partida do Brasil e da atuação, da própria atuação dele no jogo. E uma coisa que o Brasil precisa ter muito cuidado e que está sendo um problema nos jogos, e até melhorou um pouco isso durante o jogo, é essa distância dos defensores ou da cobertura do Brasil para a jogada. Aqui é o Paquetá recebendo de costas e depois perdendo a bola. E olha a distância que tem o zagueiro para o atacante mais próximo do time marroquino. Então todo esse campo aqui, ó, é usado. Né? Tanto esse jogador como esse podem usar todo esse espaço aqui, porque a linha de impedimento está aqui, né? Tá acabando aqui no último defensor do Brasil. E se ele tivesse mais adiantado, mais próximo desse jogador, ele impedia essa questão. Ah, mas daí o jogador pode lançar uma bola nas costas e pode correr. Pode, mas é um risco que você corre. Então o Brasil ele precisa ajustar um pouco melhor esse perde e pressiona, e se a defesa estiver mais adiantada, fica mais fácil de fazer esse perde e pressiona, porque o time está mais próximo ali para pressionar, né? Então o time muito longe, muito espaçado, dá problema. Mas mas apesar de alguns problemas, o Vini foi muito bem no jogo, né? O Vini jogando na condição que ele é mais perigoso, tendo liberdade para se movimentar, principalmente pelo lado esquerdo, ele foi muito bem. Ele deu dois passes para finalização. Teve aquele cabeceio do Igor Tchel que ele erra e aquele chute do Rafinha que gera uma defesa do goleiro. Ele acertou 19 dos 24 passes no campo de ataque. Isso é bastante, porque no campo de ataque é onde tem mais gente. Então, das tomadas de decisão do Vini de passe no ataque, quase todas deram certo, então isso é muito bom. E mesmo que ele tenha tentado 8 dribles e errado os 8 e tenha perdido 20 vezes a bola, quer dizer que a jogada chegava nele e ele tentava. Então, fazer a jogada chegar no Vini tá funcionando, mas eu acho que talvez chegar com mais gente próximo para dar mais opções também possa funcionar ainda melhor. Então, esse é um ponto positivo da partida do Brasil e acho que o Vini tá evoluindo. E outra coisa que eu acho que tá evoluindo que seria legal você acompanhar é o meu canal, tanto do Rodrigo Seixas quanto aqui do PFQL, que são os vídeos que a gente faz
trazendo sempre um lado mais analítico do futebol, pensando um pouco mais em tudo que abrange o futebol, com um lado mais aprofundado. Se você quiser seguir e acompanhar esse tipo de conteúdo, pode acompanhar aqui no PFQL e no meu canal também, Rodrigo Seixas. E agora vamos falar do Endrick. Muita gente fala que o Endrick precisa entrar no time porque o Igor Thiago não tá jogando bem, o Rafinha não tá jogando bem, sei lá, vários jogadores. Eu até entendo, mas eu tenho algumas dificuldades, às vezes, de encaixar ele no time, e eu acho que o Ancelotti tem também. Eu já vou mostrar na sequência na prancheta, mas eu entendo quando o Ancelotti fala que, taticamente, tem algumas questões que dificultam um pouco a entrada dele no time, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas eu daria mais oportunidades pro Endrick, apesar de tudo, eu daria mais oportunidades, falaria com ele para tentar organizar um pouco mais ele taticamente, porque eu acho que a qualidade que ele tem, que é muito acima do Igor Thiago e de outros jogadores do time ali, qualidade técnica mesmo, capacidade de decidir jogos, por mais que eu goste do Igor Thiago, eu entendo o pessoal querer ele e eu até tentaria, faria um pouco mais de força para ele tentar encaixar nesse time. E agora vamos para a prancheta. Então vamos falar do Brasil. O Brasil começou o jogo jogando com essa linha de 4-4-2, né? Na hora de atacar, o Igor Thiago vinha para cá, o Vini para cá, o Rafinha ficava aqui no meio do caminho dos dois, Casemiro, Bruno Guimarães mais ou menos por aqui, Paquetá vinha da direita para o centro, o Ibanez abria aqui para dar amplitude, mas não subia, não é a característica dele, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos e ficava o Alisson ali. Isso daí gerou um Brasil meio torto no jogo, porque você tinha toda essa zona do campo aqui não ocupada, por mais que alguém em algum momento caísse por ali, foi um Brasil que não se encaixou tão bem. E aqueles encaixes que eu falei do Marrocos, de colocar um jogador em cima de cada um dos dois volantes aqui do Brasil, fez com que a bola rodasse muito por esses jogadores, esses quatro aqui, sem avançar em campo, porque além desses quatro, o Marrocos é um time muito compacto, então ele fechou todo esse espaço aqui e deixou o Brasil muito sem espaço. Então atrapalhou muito o jogo do Brasil. O que aconteceu? No segundo tempo e no restante do primeiro tempo, depois da parada técnica, o Brasil ficou mais ou menos assim no ataque. E funcionou melhor, porque o Brasil estava mais bem distribuído no campo, o adversário tinha mais dúvidas para marcar, e normalmente você tinha três jogadores aqui, três jogadores aqui. Isso foi gerando algumas dúvidas. Depois entrou o Matheus Cunha no time, e o Matheus Cunha jogando na mesma posição do Paquetá, mas com posicionamentos e funções um pouco diferentes. Ele abria mais para cá para receber a bola fora do bloco, e às vezes ajudava em jogadas. Aquela jogada que ele recebe a bola aqui, aciona o Vinícius e gera uma boa jogada ali com o Rafinha vindo por dentro e finalizando, é uma jogada interessante que o Brasil pode tentar mais. Já que o meio está muito bloqueado, muito fechado, você pode tentar jogar mais por fora e depois cruzar uma bola na área ou tentar achar os caminhos, porque o campo ele tem tamanho limitado, né? Não dá para você ocupar todo ele. Então você tem que aproveitar mais os espaços que estão sobrando. E eu também gostei da entrada do Danilo e do Fabinho, eu acho que eles entraram bem no jogo e ajudaram o Brasil a estruturar algumas jogadas ofensivas com passes, tudo, eu acho que eles foram bem. Porém, uma estratégia que eu acho que o Brasil poderia usar, ainda mais agora, já que ele não tem volantes que sobem tanto e vai precisar deles para construir. Volantes não, laterais que não sobem tanto, vai precisar deles para construir jogadas, né? O Danilo não vai aparecer aqui, nem o Ibañez. É fazer o seguinte: é jogar com. Atacar em 3-2-5, colocando o Casemiro ou o Fabinho, o Danilo, mais nessa base aqui, daí você cria esse quinteto aqui de organização e de retaguarda, né? Caso o Brasil perca a bola. E na frente você abre bastante um ponto aqui, outro ponto ali, deixa um centroavante aqui e esses outros jogadores aqui no meio espaço. Só que a ideia que eu acho importante é você não deixar muitos deles de costas, né? Ou até, por exemplo, sei lá, o Marquinhos acha um passe aqui direto no Magalhães, o Magalhães de costas faz um pivô pro Danilo, o Danilo vem de frente e avança. Isso eu acho que vale. Mas jogar muito de costas é ruim, porque é aquilo que eu já falei mais cedo. Então, eu acho que deixar jogadores em posições para ir atacando pode melhorar o Brasil. E pode também entrar o Endrick para melhorar um pouco essa capacidade do Brasil. O Endrick, ele é muito bom em espaços curtos e atacando as costas da defesa. Só que tem uma questão, é que o Endrick é muito bom para atacar esses meios espaços, né? Que os meios espaços é onde vamos pegar um time defendendo em 4-4-2, é no vão desses dois jogadores aqui e desses dois jogadores aqui. É onde o Endrick melhor joga. Só que não dá para deixar ele muito aqui, que daí talvez você tivesse que. Vamos dizer que o Brasil tá jogando com o Endrick. O Brasil defende em 4-4-2, né? Você organiza aqui um 4-4-2. Pode ser o Paquetá aqui também, não importa tanto. Na hora de atacar, o Vini vai abrir para cá. Talvez o Matheus Cunha possa vir para cá, com o Vini ficando por aqui, e de repente o Bruno Guimarães vindo para cá, o Bruno Guimarães vindo para cá e o Endrick mais para cá. Não sei. Talvez aproximar mais os jogadores do Endrick para ele criar tabelas. Enfim, dá para você criar situações para o Endrick poder aproveitar. Mas o Endrick não é tão bom esse centroavante para jogar no meio da defesa, brigar por cabeceios, até porque ele não é tão alto, ou jogar de costas, que é o que eu acho que ele tentou fazer com o Igor Thiago, mas não funcionou tão bem. Então acho que são algumas ideias que o Brasil pode usar, mas eu acho que no final das contas o Brasil precisa ter dois pontas. Naquele jogo ele tentou um time assimétrico, sem ponta direita, sem ninguém aqui, e eu acho que isso não ajudou o Brasil nem na hora de atacar, nem na hora de defender. Então mesmo que não seja o Rafinha, pode ser o Luiz Henrique, pode ser até o Ryan aqui, eu acho que
aqui não faz tanta diferença quem vai jogar aqui. Apesar de que o Rafinha, dos três, é o melhor jogador deles, mas não tá numa fase tão boa. E ele tem jogado mais pela esquerda no Barcelona, indo bem lá, tudo. A não ser que você queira, sei lá, botar o Rafinha, o Vini, o Endrick e o Luiz Henrique ao mesmo tempo. Daí você joga com 4 super atacantes, com um time super rápido e tudo. Talvez funcione, mas aí eu já não acredito tanto, porque eu acho que daí talvez falte um pouquinho mais de bola no pé, né? Porque quase todos esses 4 jogadores aqui são mais de receber bola no espaço, por mais que o Endrick também consiga associar. Então acho que o Brasil tem todas essas dúvidas na cabeça não só do torcedor, mas acho que do próprio Ancelotti. Tudo bem que ele pode ter menos, porque ele pode testar e descobrir o que vai funcionar, mas a verdade é que o Brasil ainda tem bastante coisa para ajustar para o Brasil crescer nessa competição e poder, quem sabe, disputar o título. Mas por enquanto ainda está longe disso, o Brasil ainda tem muito o que melhorar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui mais pro lado de análise de problemas da seleção brasileira. Depois do primeiro jogo, o Brasil ainda joga com o Haiti, ainda tem muita coisa para acontecer, mas se você gostou do tipo de conteúdo que eu fiz aqui, eu sugiro você seguir a minha página no Instagram, que chama @seixas.comentarista. Lá eu falo da geração portuguesa, que tá para estrear na Copa. Do Ancelotti ter usado uma ideia da NFL nos treinamentos, eu achei isso bem legal. E de 10 táticas para ficar de olho na Copa do Mundo de 2026, tem um vídeo aqui falando sobre isso também. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!